E ele abençoou o Brasil com tanta riqueza natural e parece que o povo aqui não acorda para essa realidade de perceber que, puxa, é um país que tem tudo, mas que tem gente que passa fome e o que tem está sendo degenerado, está sendo estragado. E estava até conversando aqui, né, antes da entrevista, estava falando até sobre essa questão também da fome, que você trabalhou lá no Fome Zero, e eu acho que também engloba nisso que você falou, né, a falta de interesse, o esforço de poucos para querer sanar o problema também da fome e da miséria e a indolência, digamos assim, de uma minoria que quer manter o poder na mão. É um jogo, né? É um jogo. Essa coisa do sistema é um jogo. É como a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é um jogo. A gente lá na igreja, a gente incentiva o pessoal a não jogar, não jogue na Mega Sena, não jogue na loteria esportiva, não jogue. Mas eu nunca vi nenhum pastor dizer para os seus empresários: não jogue na Bolsa de Valores. Entendeu? E a Bolsa de Valores, BMF, Bolsa de Mercadoria e Futuros, isso é um jogo. E é o pior de todos os jogos, porque é um jogo que é danoso para todas as nações, é danoso para o sistema produtivo, é danoso para os necessitados e ninguém diz nada. Então é melhor liberar o pessoal para fazer Mega Sena, porque pelo menos pode dar sorte e sair da miséria, né? Então... É a solução imediata, né? É a solução imediata. Quer dizer, esse tipo de hipocrisia, essa coisa corta o coração de Deus, entendeu? Não é o nosso coração que corta, não. É o coração de Deus. Então, esse jogo a gente tem de denunciar. Outra coisa, essa coisa que você falou do Brasil na questão da fome, isso para mim é a coisa mais gritante do mundo. Para você ter uma ideia, a FAO, que é o órgão da ONU que cuida dessa questão da alimentação, da agricultura, etc., determina que uma nação, para não passar fome, tem de garantir por pessoa diariamente 1.620 calorias. O Brasil, na entre-safra, quando a coisa está complicada, a gente não colheu bem, etc., garante por pessoa no Brasil, por dia, 3.100 calorias, quase o dobro. Quase o dobro do que a FAO disse que tinha de manter. Agora eu pergunto, um país que tem esse nível de produção, tem fome por quê? Por que tem fome? Só pode ter uma razão, e é política, é econômica. É aquela coisa assim, por exemplo, a gente olha para o Brasil, somos agora cerca de 200 milhões de pessoas, e aí a gente pensa, não, esse país é grande, puxa vida, estamos lotados, gente para todo lado, não tem condições de vida, qualidade de vida cada vez pior, muita poluição. Mentira. A Índia, num território menor que o nosso, põe mais de 1 bilhão de pessoas. Nosso país é um país vazio. Esse país vazio. 200 milhões de pessoas num território como o nosso é um país vazio. Basta lembrar que a Índia tem um território menor que o nosso e mais, um território que não é tão aproveitável quanto o nosso e bota lá mais de 1 bilhão de seres humanos. Então nós vivemos num país vazio. É a gente e o Canadá. Nossos países são vazios. Agora, o que acontece? Concentração de renda. E concentração de terras. Então nós todos fomos jogados para as margens do mar, tá certo? Para a praia. Nossas grandes cidades, com exceção de Belo Horizonte, tá tudo presa em relação ao caminho do mar. Mesmo São Paulo, que não está na beira do mar, mas está a caminho do mar. E o interior todo nosso, as terras, milhões e milhões de hectares, na mão de poucos. E aí, nós dizemos, nós estamos com um problema demográfico. Estamos nada, nós não temos problema demográfico nenhum. Nós estamos muito mal distribuídos. E nós estamos muito mal distribuídos porque nesse país o sistema agrícola é baseado no latifúndio.
tem de haver reforma agrária. E olha, os capitalistas assustados aí, não precisa ficar assustados não. Reforma agrária não é socialismo, capitalismo humano, ou é a humanização do capitalismo. É exatamente o cumprimento do que diz a palavra de Deus em Isaías capítulo 5, versículo 8. Lá nesse versículo o profeta nos diz: ai dos que ajuntam casa sobre casa e terra sobre terra até serem os únicos moradores do lugar. Ou seja, Deus condena o latifúndio. Ô irmão, ô irmã, se você é latifundiário, latifundiária, você me perdoe, mas Deus condena você. Deus condena o latifúndio. Deus condena. Entendeu? Deus não admite. Você acostuma com esse sistema e acha que é algo normal. É trabalho. Não é natural. Não é natural, não, moço. Isso é ganância. Isso é ganância. Isso é desobediência ao Deus eterno. Então, tem de haver reforma agrária, tem de haver distribuição de renda. Não pode haver gente que ganhe 2.000 vezes o salário, o menor salário. Uma nação economicamente equilibrada, o menor salário é um salário digno, tá certo? O menor salário é um salário digno, que hoje no Brasil seria um salário mínimo de mais ou menos R$ 1.500, tá certo? E o maior salário não pode ser 20 vezes maior do que isso. Entendeu? Essa tem de ser a relação sustentável na nação. Todo mundo ganha um salário digno, que aqui no Brasil hoje seria por volta de R$ 1.500. E aí com R$ 1.500 você consegue viver, tá certo? Com alguma dignidade. E quem ganha mais, quem está no topo, tem de ganhar no máximo 20 vezes mais. No máximo, estourando. O ideal é 10 vezes mais, mas estourando 20. Não 200, 300 vezes como é no Brasil, 2.000 vezes como é no Brasil. Isso não pode. Não pode. Percebe? Então, o que você tem? Você tem um país muito mal distribuído. Você tem uma situação crônica de injustiça social. Então, o problema do Brasil, como já disse alguém, que podia ter feito alguma coisa sobre isso e não fez, aliás, por isso eu não vou mencionar o nome do autor, mas ele disse, e disse-o com razão, o Brasil não é um país pobre, é um país injusto. Então, é isso que a gente precisa ter em mente, que nós estamos vivendo nessa injustiça. Quando eu fui para o Conselho de Segurança Alimentar da Presidência da República, que é um conselho composto por 1/3 de gente vinda do governo e 2/3 de gente vinda da sociedade civil, e nós que íamos da sociedade civil éramos voluntários. A gente não ganhava nada não ganhava e não ganha nada para estar lá. Aliás, paga, e não é pouco. Então, qual era o nosso papel? O nosso papel era dar ao presidente sugestões para erradicar a fome e aprimorar as políticas públicas para erradicar a fome. Algumas sugestões o presidente acolheu e melhorou a situação do país, algumas outras ele não acolheu e manteve a gente na frustração. Por exemplo, a reforma agrária é uma sugestão que ele não acolheu porque ele não fez nada realmente relevante na reforma agrária, embora tenha feito coisas relevantes na área social. Mas fica aqui a minha crítica, e acho que todos nós temos de criticar. Aliás, lembre-se sempre disso, qualquer governo tem de ser apoiado para o bem e criticado no mal. Não pode haver pacto de fidelidade incondicional para governo nenhum. Pacto de fidelidade incondicional a gente faz com Jesus Cristo. Tá certo? A gente faz com Deus. O sujeito a assumir o poder tem de ser vigiado. O sujeito a assumir o poder tem de ser cobrado. Não importa quem seja. Meu candidato a assumir o poder, no dia anterior eu era o eleitor dele. No dia seguinte eu sou o fiscal dele. Senão você não constrói nação nenhuma. Você não constrói nação nenhuma. Então, isso é absolutamente necessário. Então, eu acho o seguinte, que nós cristãos, volto a apelar para nós, que conhecemos o Senhor Jesus, que o honramos, que honramos o Deus Criador, nós temos de tomar posição, gente.
Nós temos de ser a vanguarda daqueles que cobram soluções que resolvam a questão da injustiça.